Vai aparecer para você no telão o texto completo de 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 22. E nós vamos ler. O texto começa dizendo assim, irmãos. Acompanha aí pelo telão, você que não tem Bíblia, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Paulo começa dizendo assim aos Coríntios: ó, irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados. Com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar vermelho. Versículo 2 vai dizer para nós assim, ó: como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Repete comigo. A rocha era Cristo. Versículo 4 diz, versículo 5 diz assim, ó: mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Esse é um versículo que eu fico muito triste quando eu vejo isso, que tinham a oportunidade de não ficarem no deserto, mas ficaram no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós. Não queremos coisas más, como eles quiseram. Olha só que esse versículo deixa para nós um exemplo de não praticar os mesmos erros que aqueles irmãos cometeram. Olha para o versículo 7 que diz assim, ó: nem adorarmos ídolos como algum deles adoraram, como diz as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Versículo 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. O versículo, só volta um pouquinho só, irmão, por gentileza. Esse versículo não está dizendo que Deus vai impedir Satanás de tentar a tua vida. Não. O texto está dizendo que as tentações virão por parte de Satanás. Mas está falando que Deus vai te dar força para você suportá-la. Versículo 14. Por isso, meus queridos amigos, irmãos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice,
Não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Versículo 17 diz assim, ó, mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Verso 19 diz assim, ó, o que é que eu quero? 19, isso, irmão. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? Olha para o versículo 20. É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos e oferecido aos demônios e não a Deus, e eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Versículo seguinte diz assim, ó, vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. É até o versículo 23, né? Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúme? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que eles, ou do que Ele? Até o versículo, acho que eu já tenho 22 só, né? Até o 22. Muito bem, meus irmãos, feche os seus olhos. Eu quero falar nessa noite sobre as benesses de um adorador. E se eu tivesse que resumir esse texto, eu diria que viver sobre o crivo de Deus é privilégio dos que aceitam o sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, por esta palavra e que ela venha de encontro às nossas necessidades. Que nesse pequeno grupo que aqui está, possamos sair daqui mais convictos de que ser um adorador é ter privilégio. Ser um adorador é estar mais perto de ti. Ser um adorador é poder ouvir a tua voz. É falar e saber que o Senhor está ouvindo. Então, por isso eu te agradeço e coloco esse grupo de irmãos em tua verdadeira mão. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, conforme Paulo trata esse texto, nos traz à memória a história do povo de Israel, que viveu 400 anos na escravidão, e nesses 400 anos o povo viveu debaixo de um jugo onde eram obrigados a trabalhos forçados, a conviverem de perto com as crenças aos deuses pagãos, adotados pelos reis e por todos os governadores e todos os povos do Egito. E a história vai nos dizer que os deuses egípcios são divindades que fazem parte da mitologia do Egito antigo. E essas divindades eram onipresentes e metafóricas. Os egípcios acreditavam que esses deuses eles tinham influência nos elementos que controlavam a natureza. E eles se sacrificavam pensando nisso. E dentre eles o culto mais conhecido era o de Ísis e Osíris. Os egípcios acreditavam que eles tinham povoado todo o Egito, bem como instruído os camponeses com as técnicas da agricultura. Nós aprendemos também isso aqui na escola dominical. Eu sei que Márcio está lembrando que ele anota tudo que o Bruno fala aqui. Mas os feitores, e assim vivia Israel no meio de uma cultura politeísta que acreditava em vários deuses. Mas os feitores do Egito não contavam com a intervenção de um Deus onipresente.
Talvez se nós fizéssemos uma linguagem bem infantil hoje, talvez usassem a linguagem do Chapolin, não contavam com a minha astúcia. Mas eles não contavam com a intervenção de um Deus que para eles era desconhecido. Então, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7, o Senhor Deus disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos. 400 anos de escravidão. 400 anos esquecidos, 400 anos vivendo sobre um jugo de escravidão, de miséria e de muito medo. E é assim que o povo vivia. Deus entra em ação para libertar o seu povo. E o texto de hoje tem muito a ver com esse momento. E Paulo começa dizendo assim, vejam que o mesmo começa dizendo assim: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. E é aqui que eu chamo sua atenção. Nuvem significa presença constante de Deus. Nuvem significa presença constante de Deus. Passar pelo Mar Vermelho significava livramento imediato de Deus. Enquanto a nuvem era a presença constante de Deus, esse passar pelo Mar Vermelho significava livramento imediato no momento oportuno. Eu me lembro que quando você começa a ler o texto, você começa a perceber que o texto fala que o povo chegou às margens do Mar Vermelho e as águas estavam esbaforentas, estavam fortes, e o povo olhava para aquelas águas, e agora Moisés, e de repente uma nuvem começa a surgir atrás desse povo, e o povo começa a se apavorar, e começa a chegar para Moisés, começa a falar, e agora Moisés? E naquele momento começam murmurações, começam situações de dúvidas, situações de medo, e agora nós vamos morrer todos aqui, era melhor estar lá no Egito comendo pepino, amassando barro, mas nós vamos morrer agora. Mas Deus tinha um propósito. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, meu irmão, e talvez você ache que essa situação que você está vivendo não vai ter um fim. Talvez você olha assim e você fala, nossa, como está difícil, como eu gostaria que fosse diferente, como eu gostaria que fosse de acordo com meus pensamentos, e a situação está complicada, e cada dia que passa parece que vai ficando pior. Parece que o faraó está vindo e vai destruir, e talvez você está vendo assim um momento de que tudo vai ser destruído. Ei, calma, Deus tem um plano. Porque na situação desse povo aqui, Deus levanta Moisés, mais uma vez, fala, Moisés, toca nessa água. E o texto diz que Moisés toca o seu cajado na água. E o mar se abre, e aquele povo passa em segurança. O que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, quando celebramos, eu aprendo nesse texto, que quando Moisés conduziu o povo pelas águas do Mar Vermelho, livrando-os da morte nas mãos de Faraó, passar pelo deserto não é tarefa fácil. Mas os israelitas tiveram o privilégio de ter Deus com eles. A gente pode passar por qualquer situação. A gente pode passar por todos os problemas. Mas o que nós não podemos esquecer ou abandonar é esse Deus que sempre esteve conosco. E quando nós temos a certeza que Deus está conosco, problemas virão. E eu sei que aqui, todos vocês, todos nós,
já passamos por problemas difíceis, ou estamos passando por problemas difíceis, Deus está mandando tocar a água para que sua passagem seja liberada. Deus está tocando agora para que a sua passagem seja liberada. E todos participavam, o texto vai dizer para nós, que quando eles passaram pelo deserto, pelo mar vermelho e seguiram, o texto vai dizer que todos passaram, participavam do mesmo banquete espiritual e bebiam junto da mesma fonte que iam com eles, que era Cristo Jesus. Cristo nunca abandonou o seu povo. Na figura da nuvem, Deus estava ali, juntamente com Cristo, o tempo todo. Mas o que é interessante que esse texto vai nos dizer, é que mesmo esse povo, vendo Deus levantar alguém, e lá no meio do Egito, Deus levantou 10 pragas, Deus guerreou em favor desse povo, e Deus liberta o povo, e ainda dá o privilégio deles trazer seus animais, seus bens, ouro, e está partindo. Mesmo o povo vendo isso, mesmo o povo vendo Deus dar um livramento diante do mar, que tinha um empecilho grande para que eles passassem, Deus abre as águas para que o povo passasse. Mesmo assim, você vê esse povo murmurar, você vê esse povo pisar na bola. E o texto vai dizer que mesmo assim eles pisaram na bola e pecaram, entristecendo o coração de Deus, e por isso muitos dos corpos deles ficaram espalhados pelos desertos. O versículo 6 diz para nós que tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. E é aqui que eu chamo sua atenção, querido. O mundo e suas ofertas estão aí todos os dias, diante de nós. Não importa a sua idade, não importa o seu tamanho da sua intelectualidade, todos os dias, os banquetes estão sendo oferecidos diante de você. O mundo tem portas abertas. Quem é jovem sabe as dificuldades. Quem é casado sabe a dificuldade. Quem já é um pouco mais idoso também tem suas dificuldades. Ah, como as coisas são oferecidas fácil. Mas o texto está dizendo aqui, tudo isso aconteceu com aqueles irmãos, com aqueles homens, a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos as coisas más como eles quiseram. E sabe por que muitas vezes nós caímos em erros assim, irmãos? E cometemos os mesmos erros que esses irmãos? Porque nós não lemos as Escrituras, porque nós não lemos a palavra, porque nós não damos valor àquilo que está escrito. Quando celebramos, e aí você pode perceber que quando nós celebramos aniversariantes, nós comemos e bebemos, e muitas vezes essas nossas festas estão com outros propósitos, com outras finalidades, mas não estão sendo priorizado Cristo Jesus. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós queremos celebrar, nós queremos copiar o mundo, nós queremos fazer bonito, nós queremos que as pessoas batem palma, queremos que as pessoas se alegrem com aquilo que nós vamos fazer, que as pessoas tenham, que bonito, que foi maravilhoso, mas o propósito de tudo isso está longe de adorar a Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o que nós aprendemos nesse texto é que Cristo deve ser o primeiro a ser convidado. O texto de 1 Coríntios capítulo 10, 31, diz assim, assim que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O alerta desse texto, ele vem para nos deixar conectados com a vida cristã ativa. A nossa condição de adorador deve nos deixar alertas para não cometermos os mesmos erros dos nossos antepassados. Por isso, Paulo nos diz no versículo 11 do texto lido, ele diz, tudo isto aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros,
e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Meus irmãos, os dias são maus. E Satanás tem se reinventado a cada dia, buscando formas de destruir a igreja de Cristo. Os seus métodos operantes estão sendo mais letais para o mundo a cada dia, de uma forma sorrateira, que muitas vezes nós nem percebemos. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos ou das pessoas do mundo, para que eles não possam compreender a verdade do Evangelho. As pessoas estão cegas, não conseguem enxergar o propósito da cruz. E muitas vezes, quando você vai falar de Cristo para Jesus, fala: olha, um dia um homem chamado Jesus, que nasceu de uma virgem, foi crucificado numa cruz. Irmãos, já falaram para mim: rapaz, você acredita nisso? Isso é história. Isso aí foi com quem? Você pode provar isso? Eu falei: eu provo pela Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. E nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas somos escolhidos por Deus, mais ou menos 1.500 anos, em locais diferentes, todos falam a mesma verdade. Porque foi ditada por um ser chamado Espírito Santo de Deus, que tinha um plano perfeito para toda a humanidade. Mas o mundo não consegue ver isso. Assim, meus irmãos, Satanás, ele exerce autoridade sobre os vários aspectos de suas vidas e influencia seus pensamentos e ações. Esse texto está lá em 2 Coríntios 4:4. Quando Paulo expressa essa verdade sobre Satanás, irmãos, ele está dizendo que ele é o Deus desse século. Ele conhecia, e Paulo conhecia, de sofrer na pele toda a investida dele contra a pregação do Evangelho, ou contra a pregação do ministério de anunciar o Evangelho da Nova Aliança. O Evangelho que tem o poder de transformar a vida de um ser humano por completo. Eu e você, nós somos alcançados por esse Evangelho, de forma que esse texto vai nos orientar a não querermos brincar com a vida cristã. E hoje tem muita gente dentro da igreja, vivendo um cristianismo de brincadeira, vivendo um cristianismo que durante a semana vai levando a vida da forma como ele entende, vai brincando com essas coisas, e às vezes no final de semana ele se comporta como um cristão. Mas olha o que diz o versículo 12 do texto lido. Muito bem. Quem pode ler para mim na tela? Olha que coisa interessante. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para aqueles que já foram alcançados pelo sangue de Cristo e que não estão dando o verdadeiro valor. Aquele que pensa que está de pé, aquele que pensa que é forte: olha, eu sou esperto, eu já aceitei Jesus, e mesmo que eu pecar, Jesus vai me levar para o céu. Olha, eu já estou na igreja mesmo, não tem problema se eu der uma vaciladinha e fazer isso ou fazer aquilo. Irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia fala. Paulo está dizendo assim, ó: aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. O que Paulo está dizendo? Tenha uma vida regrada diante de Deus, tenha uma vida de leitura, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de devoção, tenha uma vida de respeito com a sua família, tenha uma vida de respeito com o templo do Espírito Santo, tenha uma vida de respeito para com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com aqueles que te cercam. Tenha uma vida de santidade diante de Deus. É isso que está dizendo para nós. Eu não posso levar a minha vida de qualquer forma. Eu não posso desprestigiar aqueles que vivem pela fé. Eu tenho que amar a igreja, o reino de Deus. Isso me traz à memória quando o salmista diz assim, ó:
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, o cristão tem que ter alegria de estar na casa de Deus. O cristão tem que ter alegria em compartilhar das coisas de Deus. O cristão tem que ter alegria em viver na presença de Deus. Podemos aprender com este verso que acabamos de ler, que é inútil achar que somos melhores do que nossos antepassados, ou que somos melhores do que nossos irmãos. Irmãos, não somos. Nós somos todos iguais. Somos homens, mulheres, feitos da mesma essência. E nós temos uma coisa chamada pecado, que já vem da nossa essência, vem no nosso DNA. Se você abrir na Bíblia, no Salmo 51, versículo 5, o salmista vai dizer para nós assim, ó: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, Davi está dizendo assim, olha, desde o ventre da sua mãe, quando você foi gerado, você já foi gerado em pecado. E aí nós trazemos aquela ideia de a criança, quando nasce, ela já nasce com o pecado. Ela nasce na inocência. Mas você percebe que logo nos primeiros meses, logo no primeiro ano, logo no tempo seguir, você já começa a ver a criancinha tendo comportamentos arredios, comportamentos de levantar a mãozinha, de querer bater, de querer ter comportamentos que a gente sabe que não é correto. E isso me deixa muito triste hoje, porque hoje nós não podemos, muitos pais não podem mais corrigir os seus filhos. Você não pode dar uma palmada no seu filho. Você não pode corrigir com uma vara, como a própria Bíblia nos orienta. Você não pode fazer nada, porque tudo hoje é crime. Eu ouvi uma frase, essas frases que aparecem no Facebook, não me lembro quem falou, mas eu achei uma frase muito interessante. Ensine a Bíblia para os seus filhos quando eles forem crianças, para você não precisar ensinar para eles quando eles estiverem na cadeia, quando forem adultos. É interessante. Eu fiz um curso há alguns anos atrás de como evangelizar dentro das penitenciárias. Mas eu, depois que fiz esse curso, eu não fui em nenhum desses eventos. Mas eu me lembro que a professora Suzy Rego, que era uma das nossas missionárias da Junta de Missões, ela disse, irmão, vocês não têm ideia de quantos filhos de cristãos e filhos de pastores estão atrás das grades. Vocês não têm ideia. É muita gente. Essa semana passada, eu estava lá cobrindo um rapaz que trabalha com o meu carro, e tinha um moço catando papelão, e eu comecei a conversar com ele ali há algum tempo, um período de tempo. Então eu descobri que aquele moço já tinha puxado 18 anos de cadeia, porque ele matou um policial. Ele puxou os 18 anos, já cumpriu, saiu. Em seguida, passou uma viatura e parou esse rapaz. E ele se apresentou, e o policial conversou com ele, e ele falou, não, eu já puxei cadeia. Aí ele falou lá o artigo que eu nem sei qual que é. Aí pegaram os documentos dele, puxaram, viram que realmente era aquilo, que ele tinha cumprido, que ele tinha pago, que ele tinha ficado preso por tantos anos. Os policiais, então, deixaram ele ali continuar a sua jornada, e ele ficou ali conversando comigo. E ele disse, olha, pastor, eu hoje cato meu papelãozinho, convite para entrar nas coisas erradas, eu tenho todos os dias. Mas eu evito, porque eu tenho uma filha hoje. E eu quero que a minha filha tenha orgulho de mim. E eu pude compartilhar o amor de Deus para aquele moço. E falar com ele que ele pode vencer. Que mesmo que os problemas venham diante dele, se ele continuar firme, se ele continuar resistindo, ele vai vencer. E ele vai ter um dia a filha dele crescida e orgulhando dele como um pai. E meus irmãos, então, nós podemos aprender com tudo isso, que é inútil achar que somos melhores do que as outras pessoas. Não somos, não. Nós podemos fracassar facilmente como qualquer um,
Portanto, devemos colocar nossa confiança em Deus, pois se cairmos, Ele é misericordioso para nos perdoar. Deus conhece nossas fraquezas, Deus conhece nossas limitações, Deus conhece nossas dificuldades. Então, se a nossa oração todos os dias, quando nós levantarmos, quando nós colocarmos os 2 pés no chão, é falar: Senhor, eu te agradeço por essa noite de sono, e te agradeço, Pai querido, porque eu sei que eu vou ter um dia de batalha pela frente, mas eu já te agradeço porque o Senhor vai me dar a condição de passar por tudo isso de cabeça erguida. Me dê paz, me dê alegria, me dê mansidão, para que eu possa suportar as agruras que vão acontecer na minha frente. Então é preciso termos essa consciência, irmãos, que nós não somos melhores do que ninguém, nós somos pessoas fracas, falhas, e que se nós estamos de pé hoje, se nós continuamos adorando, é porque o Espírito Santo de Deus foi embutido em nós, e é por isso que nós temos força para vencer todos os dias e continuar vencendo. Eu não venço as coisas do mundo na minha força, mas eu venço na força que foi me dada por Deus. Sabe, irmãos, Deus tem o controle absoluto sobre todas as tentações e não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Parece estranho você dizer isso, mas Deus não proíbe Satanás de tentar você. Porque como Deus desse século, Ele tem o poder aqui na terra de fazer isso. Então Satanás tem liberdade, o texto de Tiago vai dizer, a Bíblia vai dizer para nós que Satanás ele vive ao nosso derredor, procurando uma brecha, um momento que ele possa nos tragar. É assim que a Bíblia nos diz. Mas o que eu entendo nesse texto, nesse versículo que nós lemos, é que Deus não proíbe Satanás de tentar você, mas Deus capacita você para que você resista às tentações que o diabo venha pôr sobre a tua vida. O que a Bíblia diz? Que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Então Satanás não é páreo para aquele que é o templo do Espírito Santo. Satanás não é páreo para você. Satanás ele vai se levantar e ele vai tentar destruir a sua vida. E eu já disse aqui nesse púlpito que Satanás conhece a tua vida. Ele não conhece o teu futuro. Mas Satanás, ele tem um histórico da sua vida. Desde quando você nasceu, a sua adolescência, a sua juventude, Satanás conhece cada passo que você deu. E sabe o que ele pode fazer com isso, irmão? Se nós, com a nossa mente humana, a gente consegue premeditar algumas coisas, Satanás ele tem poder de fazer isso. Ele pode premeditar, ele pode criar situações sabendo das suas fraquezas. Ele pode criar situações para que você se depare com isso. Ele sabe que você é fraco em determinada área. Então ele vai criar situações nessas áreas para te confrontar, para tentar testar a sua capacidade, a sua idoneidade. Mas Deus tem o controle sobre todas as coisas. E mesmo que Satanás queira colocar em nós uma tentação, Deus não vai permitir que ele coloque além daquilo que nós possamos suportar. Então, se a sua luta hoje, você está achando que ela é pesada demais para você, não dê ouvido a Satanás. Continue buscando a presença de Deus, porque segundo essa palavra, você vai vencer. Você vai passar sobre isso, porque Satanás não tem poder de lhe tentar além do que você possa suportar. Porque você é lavado pelo sangue de Cristo. Você é comprado pelo sangue de Cristo. E ele não tem poder para isso. Deus não permite. Porque ele já tem tudo sob controle. Então, descanse. Confie. Satanás tem liberdade nesse mundo, mas ele está sob o domínio de Deus.
Eu encerro essa igreja agora lembrando aos irmãos que é preciso colocarmos nossas vidas nas mãos de Cristo, para que quando as situações de dificuldades vierem sobre nós, nós não desmorecemos. E que nós temos grandes privilégios como um verdadeiro adorador. E que viver sob o crivo de Deus é privilégio dos que aceitam o sacrifício da cruz de Cristo. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Que este sacrifício que foi feito lá na cruz, que nos alcançou, possa nos dar força para continuar seguindo esse Cristo vivo. Mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo com momentos desesperadores, não desista, porque Cristo, Deus, é conosco. Que Deus nos